ChatGPT. Eu tô tentando descobrir qual país é o melhor em educação, saúde, civilidade, estabilidade econômica e política. Poucos conflitos bélicos e boa defesa militar. Boas oportunidades de estudo e de trabalho, liberdade de expressão e acolhimento a estrangeiros e a comunidade LGBT. Nível baixo de indigência e pobreza, igualdade de gênero, alto poder aquisitivo e acesso a hipotecas. Desenvolvimento tecnológico, arte nativa em abundância, riqueza histórica e cultural, senso de moda e acesso à arte e esportes. Qualidade humana, boa gastronomia e qualidade na alimentação. Cidades desenvolvidas, mas também com bastante área verde, turismo interno, clima agradável e eventos culturais tradicionais e modernos. Tolerância religiosa e racial, segurança e baixa taxa de criminalidade, acessibilidade ao inglês, baixo nível de estresse, baixo índice de suicídio, boa aposentadoria. População moderada, sem superlotação, suficiente para manter todas as cidades em funcionamento. Monopólio moderado, globalizado, baixo consumo e acesso a drogas pesadas. Um país onde ninguém fique entediado por conta da variedade de atividades para todos os gostos, e além disso, que seja desejado por muitos países do mundo. Sei que não existe um país perfeito, mas busco um com equilíbrio em tudo o que foi citado. Eu sou Naka, esse é o Japatonic, e hoje vamos analisar da forma mais objetiva possível se o Japão é ou não o país perfeito. E vamos ver qual é a resposta do ChatGPT. O Japão não tá na lista. Acabamos o vídeo. Tchau! Bom, a maioria desses pontos que eu falei, de uma forma ou de outra, eu já analisei em outros vídeos aqui do canal. Vamos ver, por exemplo, vamos por ordem. Educação. Bom, eu já falei que tinha um pequeno problema com a educação nas gerações de uns 10, 15 anos atrás, em que o nível era muito baixo. Mas enfim, em relação à educação, o Japão tem um nível moderadamente bom, né? Não podemos negar que os japoneses têm uma boa educação. Segundo ponto, saúde pública. Bem, isso é algo que eu já critiquei muito, que é a questão do sistema médico. O sistema em si é bom, o que é ruim são os médicos. E isso, na verdade, sempre foi um dos piores pontos do Japão para mim. O nível dos médicos. Óbvio que existem bons médicos, mas no geral, aquele que você encontra no hospital do seu bairro não vai conseguir tratar nenhum resfriado. Pode ter certeza disso. Alto nível de civilidade. Bom, isso, o Japão é um país top nisso, né? O nível de civilidade que tem aqui, a educação das pessoas, o respeito e tudo isso, o bom atendimento. O Japão, obviamente, está no topo mundial. Estabilidade econômica e política. Sim, bom, apesar da desvalorização do iene, embora haja um pequeno nível de inflação, olha e tal, eu, como venho da América Latina, o tema da inflação que existe no Japão é uma piada para um latino, para um argentino, pelo menos. Ou seja, a inflação é baixa. Atualmente existe um problema específico com o arroz, por conta de uma má colheita, o que triplicou o preço comparado a 2 anos. Mas isso não é causado pela inflação, mas por outros fatores. Mas a inflação, vamos dizer que assim, economicamente, ele é estável. E esse é um dos pontos positivos do Japão. E quanto à estabilidade política, bom, por esse lado, é sempre tranquilo. Aqui, por sorte, ninguém discute política, nada do tipo. Então, posso dizer que, quanto à estabilidade política, estamos bem. As mudanças não são radicais, por quê? Bom, basicamente também não é como se tivesse muito o que mudar em relação a isso. Baixo em conflitos bélicos, mas com uma boa defesa militar. Bom, sim. O Japão, por exemplo, não tem capacidade de atacar outros países, o que eu pessoalmente gosto, já que não é um país agressivo em relação aos outros. Mas pode responder se for atacado. Portanto, na questão militar, é bastante tranquilo. Está tudo certo. Ele é uma potência militar, mas não pode atacar ninguém. Em teoria. Bom, o importante é que tem os Estados Unidos como aliado, e eu prefiro que seja aliado dos Estados Unidos do que inimigo. Oportunidade de bons estudos e trabalho. Olha, essa coisa de oportunidade de estudos é relativa. Pessoas muito inteligentes podem estudar gratuitamente nas melhores universidades do país aqui. Agora, quem não é um gênio, quem não é super inteligente, não vai conseguir. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. E aí podem ir para uma universidade e trabalhar em um escritório, trabalhando,
e recebendo o salário mais básico do mundo. Então esse é um espaço bastante cinzento. E sobre o trabalho, tipo, muitos japoneses não trabalham no que gostariam ou no que estudaram. Mas ao mesmo tempo, muitos conseguem trabalhar com o que querem. Então, isso está num espaço bastante cinzento, digamos assim. É um ponto que pode ser melhorado. Liberdade de expressão. Olha, aqui as pessoas podem se vestir como quiserem, podem dizer o que quiserem. Ou seja, aqui, liberdade de expressão não falta. Mas tem também a cultura do cancelamento, como já mencionei, especialmente com as celebridades. E existe muita repressão, tipo assim, as pessoas se seguram muito com isso de... Todos têm o direito e a capacidade de se expressar livremente, mas muitos se reservam. Porque justamente é um país que tem um equilíbrio. Nessa parte ele também pode melhorar. Baixo nível de indigência e pobreza. Tipo assim, existe indigência, mas é moderada, não é extrema, não tem tanto assim. Tipo, dizem que estatisticamente existem 5.000 indigentes em todo o país. Não é pouco. Ainda assim são muitas pessoas, mas sendo um país com 125 milhões de habitantes, o nível é bem baixo. E bom, eu já falei sobre isso, né? Que muita gente acaba basicamente escolhendo ir por esse caminho. Então aí sim, nesse ponto, eu diria que está ok. O índice de pobreza é relativamente baixo, embora isso mude um pouco com as pessoas da terceira idade, né? Mas enfim, é relativo, dá para melhorar. Mas em termos gerais, o Japão, nesse sentido, está bem. Acolhimento de estrangeiros e da comunidade LGBT. Bom, esses dois tinha que estar separado, né? Mas vamos lá, sobre imigração. Bom, o Japão tem leis de imigração muito rígidas. Nem todos são bem-vindos. Não é possível viver no Japão só por vontade. Portanto, ele é bastante fechado nesse sentido. Existem muitas oportunidades, muitas mesmo, mas não é tão simples quanto migrar para outros países. E quanto à questão LGBT, aqui não tem problema. Como eu já devo ter falado antes, tem celebridades LGBT muito famosas no Japão, na televisão, em todo lugar. Embora, bom, aí já é algo bastante cultural. Pelo fato de que, apesar de não ter perseguição à comunidade LGBT, é algo bem reservado de cada pessoa. Tipo, você percebe que na rua a gente não vê muita gente que sai falando assim, ah, esse é gay, né? Porque basicamente eles se reservam muito. É justamente a mesma coisa da repressão, que é exatamente isso, sabe? Da questão da autorrepressão das pessoas. Ou seja, dois homens podem andar por aí de mãos dadas, sem nenhum problema. Mas eu nunca vi isso, exceto no bairro gay de Shinjuku, que eu vi um casal gay uma única vez. Eles estavam saindo de um bar e estavam de mãos dadas, mas soltaram depois de uns 5 metros dali. Ou seja, isso fica meio que em uma área cinzenta, ou talvez ruim, mas não ao extremo. Igualdade de gênero. Bom, no geral, tanto homens quanto mulheres têm os mesmos direitos e oportunidades de trabalho, mas cargos altos raramente são ocupados por mulheres. A menos que a mulher seja fundadora de uma empresa ou que seja a chefe desde o início. Agora, que uma mulher suba de cargo e se torne a CEO de uma empresa, isso é extremamente difícil. E isso é algo bastante cultural, porque, bom, eu já expliquei isso em um vídeo que eu fiz faz um tempo. O Japão é um país hierárquico, onde cargos altos são alcançados principalmente por anos de experiência. E as mulheres, como pode acontecer em muitas ocasiões, de ficarem grávidas ou terem filhos pequenos, o que pode impedir de frequentar a empresa de maneira constante, como seria o caso de um homem, talvez. Nesse sentido, tipo, num nível básico todos têm a mesma oportunidade, mas para cargos altos, não. Aí não tem igualdade nenhuma. Por isso, podemos dizer que esse também é um espaço meio incerto aí, que pode ser melhorado. Riqueza histórica e cultural. Bom, isso sim, ou seja, acho que nem precisa mencionar. É um país que tem historicamente cerca de 3.000 anos de história. Portanto, o que não falta é riqueza histórica e cultural. Além disso, podemos levar em conta a cultura moderna, a boa música, videogames e anime. Ou seja, o Japão, no que diz respeito às artes e à riqueza cultural, tem de sobra. E sobre isso não precisa dizer mais nada. Agora, alto poder aquisitivo e acesso a hipotecas. Sim, isso também.
O poder aquisitivo é muito alto. Tipo, é um dos países mais capitalistas do mundo, onde tudo é muito explorado. As pessoas têm a capacidade de consumir tudo o que é local, e existem muitos produtos locais de sobra. E o acesso à hipoteca é extremamente fácil para os japoneses ou residentes permanentes, obviamente. Mas sim, as hipotecas têm uma taxa de juros extremamente baixa, sendo que 1% já é considerado uma taxa muito alta. Ou seja, isso é incrível. Então, por esse lado, é muito bom. O mesmo vale para o desenvolvimento tecnológico. Obviamente, o Japão é muito super avançado em tecnologia. Bom, tem países que já estão ultrapassando o Japão hoje em dia, como a China, por exemplo. Mas não está tão ruim. O Japão não está atrasado nesse quesito. Bom, exceto pelo fato de ainda existir empresas que usam fax, mas são casos muito específicos. Arte nativa em abundância. Acho que já está relacionado com a riqueza histórica e cultural, né? Ou seja, aqui realmente tem de sobra. Senso de moda. Aqui no Japão não é só um ponto positivo. Não é só aprovado. É aprovado com pontos extras, bônus e tudo mais. Se existe um país com um excelente senso de moda, é o Japão. Porque, claro, eles são super superficiais, o que não é bom. Mas enfim. Mentira, não vamos exagerar. Mas sim, as pessoas aqui, especialmente as meninas, se vestem de forma impecável. As pessoas são sempre muito estilosas. No quesito aparência na rua, é nota 11. Agora, acesso a oportunidades de arte e esportes. Bom, no que diz respeito aos esportes, se alguém acompanha as Olimpíadas, sabe que o Japão participa de todos os esportes, então, acesso e oportunidade de carreira dentro dos esportes existe. No que diz respeito à arte, ele é um país meio contraditório. Por um lado, as pessoas como que o estereótipo, o ideal de uma pessoa comum japonesa, nunca vai se dedicar à arte. Ou seja, sempre vai ter aquela coisa de ir para a faculdade, procurar um emprego estável, trabalhar em um escritório, fazer carreira e se aposentar dentro daquela empresa. O que não é tão bom, mas tem seus prós e contras. Mas, quando se trata de artes, o Japão é um país repleto de tudo relacionado à arte. Ou seja, é exatamente do que a gente estava falando, né? Os animes, a música, todas essas coisas. Não falta oportunidade. Mas é assim, né? Tem que começar de baixo, junto ali com seu trabalho, com seu emprego, e depois ver se pode fazer disso uma carreira, né? Mas nesse sentido eu considero um ponto positivo. Tá aprovado. Calor humano é um ponto que pode ser melhorado. Os japoneses são muito gentis, eles têm sua forma de expressar calor humano e tal. Mas se a gente comparar com um latino-americano, é pouco. Inclusive, existe essa característica que os japoneses têm, né? Se a gente compara eles com as culturas latinas, os japoneses são frios. Então... Mas assim, se alguém precisar de ajuda, o japonês ajuda? Sim, os japoneses costumam ajudar sim. Tem esse calor humano, né? Também tem a diferença entre pessoas de cidade grande e do interior. O pessoal do interior ajuda muito mais a comunidade e os vizinhos. Em Tóquio, nem tanto. Esse é um ponto que pode melhorar. Agora, no que diz respeito à gastronomia e à qualidade da alimentação, sim, aí também é nota 10. Aqui, o que os japoneses têm de bom é que justamente são criados comendo de tudo. Bons produtos, bastante coisa fermentada. O que é ótimo para o desenvolvimento humano. Ou seja, falando em comida, o Japão é nota 11 de 10, disparado. Se alguém acha a comida japonesa ruim, provavelmente nunca provou comida japonesa no Japão ou de qualidade boa onde vivem. Ou pessoas que não comem verduras, certos tipos de carne, peixe, comidas gordurosas, isso ou aquilo. E, claro, esse tipo de pessoa, obviamente, vai passar mal. Mas, para quem tem um paladar mais amplo, o Japão é um paraíso completo. No que diz respeito à gastronomia, cidades desenvolvidas, mas também com muita área verde. Quase todos os países têm isso. A maioria, né? Mas sim, o Japão tem cidades bem desenvolvidas e metropolitanas. E se quiser natureza, o que não falta no Japão é mato. E também muito turismo interno. Turismo interno, internacional, tem de tudo. Ou seja, o legal de... Por exemplo, eu gosto de Tóquio.
porque aqui é muito grande. E realmente é uma cidade que você nunca termina de conhecer. E quando você acha que já viu tudo, ela já foi renovada várias vezes. Sobre o turismo interno, os japoneses viajam bastante pelo Japão por conta das muitas atrações do país. Portanto, ambos os pontos são positivos. Clima agradável, mais ou menos, porque o verão aqui é um saco, o verão aqui é horrível. Julho e agosto são os piores meses do ano, que a gente sofre muito. O inverno, bom, isso depende de como você se sente no frio. Tem áreas com neve e áreas que não neva. Mas o bom é que tem a primavera, tem as 4 estações bem marcadas, e isso é legal, né? Isso te possibilita fazer várias coisas, atividades da estação, comidas da estação e tal. Ou seja, o clima é mais ou menos. Eventos culturais tradicionais e modernos. Sim, justamente por ser um país com muita história, tem muitos eventos tradicionais aqui. Os famosos Matsuris, que são os festivais tradicionais realizados nos templos, e também tem os eventos modernos, tipo eventos de anime, eventos de cinema e tal. No ano passado, teve a Star Wars Celebration. Todos os anos acontece a Tokyo Game Show, ou seja, você não fica entediado. Sempre tem algum evento novo para participar. Tolerância religiosa e racial. Tipo, a tolerância religiosa deveria ser separada aqui. O Japão, por exemplo, tem 2 religiões politeístas e não existe conflito com outras crenças. Portanto, aqui você pode seguir a religião que quiser. Aqui não há absolutamente nenhum problema com isso. No geral, a religião não é muito imposta na educação dos japoneses. Muitos japoneses nem sabem falar bem sobre esse tema. Se você perguntar sobre a religião dos japoneses para alguém mais velho que mora fora do Japão há muito tempo, ele vai dizer que os japoneses são budistas. Mas essa resposta não está correta. Mas não vamos entrar nesse assunto, porque tanto faz. Agora a tolerância racial. Olha, mais ou menos, tipo assim, é sim e não. Tipo, ninguém aqui vai ser atacado na rua por ser de outra raça. As crianças, por exemplo, do ensino fundamental, se forem de uma região com poucos imigrantes, e se forem de outra raça, podem acabar sofrendo bullying, sim. Isso pode acontecer. Tipo, mas entre adultos, se alguém fala japonês perfeitamente e é de outra raça, ela sempre vai se sentir diferente. Sempre vão fazer essa pessoa se sentir diferente, porque é um país com pouquíssima imigração não asiática, mas no geral, existe tolerância sim, desde que a pessoa saiba se comunicar. Vocês podem dizer, mas comigo aconteceu uma vez nas férias. Não, esses são casos diferentes. Porque um turista que não sabe respeitar as regras do Japão pode fazer besteira, sem saber que está fazendo besteira. E aí, se levam uma bronca, pensam que os japoneses são racistas, porque a pessoa é estrangeira, e não é bem assim. Por isso, a tolerância racial está num espaço muito cinzento. O uso do inglês. Esse é um ponto negativo. Ou seja, dá para sobreviver sem saber inglês, mas vamos ver. Dá para sobreviver em qualquer lugar do mundo, basicamente. Mas o inglês aqui não é uma ferramenta essencial para viver. Muito pelo contrário. Tipo, é melhor saber inglês do que não saber. Mas saber inglês não garante uma vida normal, nem que você vai conseguir se virar sozinho. Os japoneses têm dificuldades com o inglês, pois já é difícil aprender o seu próprio idioma, que é bem complexo, né? Próximo, baixo nível de estresse. Ponto negativo. Ou seja, se você está dentro do sistema de trabalho japonês, o mais provável é que sofra de estresse. E é um país que pode te estressar justamente por causa da pressão social. Olha, no meu caso, eu, pessoalmente, sofro de muito pouco estresse, porque eu faço o que gosto, estou acompanhado da pessoa que mais amo, que me apoia em tudo e, basicamente, sou uma pessoa livre. Mas, tipo, isso eu também já falei em outros vídeos, que se a pessoa tem um trabalho que gosta, tem amigos, tem uma vida social e tudo mais, ela pode se sair muito bem. Pode ser que sinta falta da família e tal, mas para um japonês comum, o alcoolismo é um dos grandes efeitos causados pelo estresse. Então esse é um ponto negativo para o Japão. E bom, e o que anda junto com isso é o baixo índice de pessoas que querem tirar a própria vida. Eu já disse antes, o Japão não é o país com a maior taxa de pessoas que querem tirar a própria vida. Tipo, vocês podem pesquisar no Google, podem perguntar pro chat GPT ou onde quiserem.
Se vocês olharem as estatísticas, o Japão muitas vezes nem aparece no top 10, mas isso não significa que o número seja baixo. Então, quando se trata de psicologia e tudo relacionado à saúde mental, o Japão está mal. Ou seja, eu não estou focando na quantidade de pessoas que podem tirar a própria vida, mas sim para o lado da saúde mental. Aí o Japão está muito, muito mal. Justamente por causa da falta de comunicação, por conta do distanciamento social, da frieza dos japoneses, de não ter pessoas de muita confiança, que não costumam, que não são de buscar ajuda, que não vão ao psicólogo e tudo mais. É um lado negativo. Boa aposentadoria é algo relativo. Depende se a pessoa trabalhou a vida toda na mesma empresa ou segue o estereótipo japonês. Aí sim, costuma ser boa. O fato é que nem todos contribuíram o suficiente. Portanto, é muito comum que muita gente trabalhe na terceira idade. Embora muitos façam isso por decisão própria. Porque, claro, quem se aposenta acaba envelhecendo mais rápido. Portanto, as pessoas querem tentar se manter ativas até onde conseguem. Mas é algo bem relativo. E todos esses pontos que são cinzentos, relativos, eu vou considerar como negativos, porque por não serem perfeitos nesse aspecto, a gente conta como negativo. Mas eu não quero que seja 100% negativo, sabe? Mas enfim, vocês me entenderam. Porque depois, no final do vídeo, a gente vai fazer a conta de quantos pontos positivos e negativos existem entre o que mencionamos aqui. Globalização e monopólio moderado. Sim, globalizado porque aqui você tem tudo o que existe nesse mundo. Tem de tudo aqui. E monopólio moderado tem, porque sempre tem espaço para tudo o que envolve projetos pequenos. E isso é bom. As pessoas podem ser empreendedoras, sabe? Ter seu restaurante, ter sua lojinha de coisas. E pode dar certo. Nem tudo é para as grandes corporações, e isso é importante. Podemos dizer que é um país bem competitivo, O maior monopólio que existe no Japão é a Nintendo, que são os filhos da baixo consumo e acesso a drogas pesadas. Isso é relativo, é subjetivo. Não tem droga recreativa, e o que tem é como se não fosse nada. Agora, as fortes mesmo, na verdade não são populares. Não é comum aqui. Não é tão fácil o acesso assim, a menos que você procure. Porque, outro dia encontrei um cara argentino, que mora na Coreia e veio pro Japão de férias. E ele estava dizendo que ficou surpreso com a facilidade de conseguir essas coisas. Mas olha, se você realmente não procurar, você não encontra. Ninguém te oferece na cara. Exceto em Shinjuku, os nigerianos, Mas é uma população bastante limpa no que diz respeito a vícios pesados, além do álcool ou das compras. Ou as mulheres. População moderada, sem superlotação, mas suficiente para manter as cidades funcionando. Bom, isso é relativo. É um ponto intermediário. Porque sim, tem bastante pessoas aqui. Mas fora do turismo, antes de reabrirem as fronteiras no Japão, tinha espaço em todo lugar. Dava para andar super tranquilo. Então, a população que temos hoje aqui, eu acho que é a ideal, embora haja um desequilíbrio nas áreas rurais, que tem muito pouca população. Mas sim, a cidade tem vida com a própria população. Por isso acho que é um ponto positivo. Não é tipo a Índia. É isso que quero dizer. E por fim, um país onde ninguém fique entediado e que tenha uma variedade de atividades para todos os gostos. E além disso, que seja desejado por muitas pessoas no mundo. Bom, isso é bem óbvio que sim, Coloquei isso no final, porque é um país muito desejado por muitos. É um país lindo. Tem atividades o tempo todo, constantemente, como eu já falei antes. Mas, vamos lá então, resumindo. Quantos pontos positivos e quantos pontos negativos existem dos 35 pontos que mencionei? Fazendo uma conta dos 33 pontos que eu falei aqui, entre positivos e negativos, os positivos são 21 e os negativos ou neutros, que contamos todos juntos, foram 12. Então, no geral, tá muito bom. Tem alguns pontos positivos que são muito bons e tem alguns negativos que são extremamente ruins também, Mas, no geral, tá muito bom. Agora, o que foi que o ChatGPT disse? Segundo o ChatGPT, o país que tem o melhor equilíbrio em tudo isso é o Canadá, que está em primeiro lugar.
Aqui diz que ele tem 302 pontos. Eu não sei como esses pontos são calculados. Ele afirma: é o país com o melhor equilíbrio geral em quase todos os aspectos. Os Países Baixos também, Noruega também. Os países nórdicos sempre têm. Tipo, um bom nível de qualidade de vida, em geral, né? Agora, o Canadá? Bom, tem muitos problemas com drogas. E tem o clima também, né? Dos países que foram mencionados, o único que tem um bom clima é a Nova Zelândia, dos que foram mencionados. Depois eu fiz a mesma pergunta para outra IA. E ela também disse que o primeiro era o Canadá e o segundo a Austrália, né? Mas enfim, essa lista foi feita mais para entreter. Não levem tão a sério. Isso é só entretenimento, pessoal. Nos vemos na próxima. Um abraço para você, para sua família, para o seu pet e para o chato do seu vizinho. Tchau.